escada, tá? Então, todos podem subir comigo, por favor. Apago aqui. Deixa eu acender aqui. Ok. Teoricamente, não precisa nem filmar agora. Lá no auditório nós vamos explicar tudo direitinho. O que acontece, gente? Aqui nesse prédio... Pode entrar, todo mundo. Com licença aí. Aqui nesse prédio funciona 12 empresas. Só que as empresas operacionais é daquela porta para lá. Esse escritório aqui é um escritório de família. Tá? E em 2012 nós fizemos um processo de governança familiar e foi dividido o que era empresa e o que é família. Tanto é que vocês podem ver aqui tem a história do meu pai, tudo. Então, é isso que eu acho que a Polícia Federal confundiu. Nós vamos explicar, o doutor Sérgio vai explicar lá para todos vocês, que está no mesmo endereço. Tá? Porém, as empresas operacionais funcionam daquela porta para lá. E aqui funciona o escritório de família. E aí, infelizmente, eles entraram aqui no escritório de família e pegaram coisas da família que não tem nada a ver com a empresa. Isso aí o doutor Sérgio, nosso advogado, vai passar para vocês. E foi justamente essas imagens que, infelizmente, foram vazadas pela Polícia Federal. E eu acho que isso nós vamos falar nos autos. Tá bom? Que foi exatamente as joias e aquelas importâncias em dinheiro, em moeda nacional, em moeda estrangeira, dólar e euro. Isso não tinha nada a ver com a empresa. Vocês podem ver aqui, ó, tem foto do meu pai, minha avó, meu avô. Então é totalmente empresa, é totalmente família aqui. Não tem nada a ver com a empresa. E, infelizmente eles confundiram as coisas. Essas joias eram da família? Da família. Da família. Isso nós vamos responder lá, tá? Tudo bem. Meia. O grupo. Ah, isso tem joia que veio da minha avó. Tem joia ali que tem 80 anos. Grave individual e participação geral. Dando detalhes aqui dessa operação, esclarecendo como aconteceu geral. Se quiser para o Brasil, fala com a gente, vou falar com o doutor, ele e viabilidade de causa. E a gente leva aí para vocês detalhes aí desta operação, uma operação que aconteceu pelas primeiras horas da manhã aqui na cidade de Até queríamos, mas não foi. Até queríamos que fosse, mas não porque $700 dólares. 737 dólares. E agora a Braga acabou esclarecendo. Estava ao vivo? O Leandro viu aqui? Não, alguns meios. Não, legal. Não, eu mandei para você não gravasse nada individual. Empresa E 472. a gente levou aí para você detalhes dessa coletiva de imprensa que aconteceu aqui na sede da empresa Braga Veículos. Foi esclarecimento dos portais da operação e a empresa teve tribunais pessoais falaram, gravaram parceiros aí dos órgãos de imprensa que foram atendidos. Não houve nenhuma apreensão
E a importância Vai passar, pode. aqui, A decisão é do Ministério Público da Polícia Federal. Mas no processo e na forma. Tá bom, obrigado. a gente vai mostrar para vocês essa coletiva de imprensa que aconteceu aqui na sede. Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos. Essa coletiva foi solicitada em função da operação que hoje de manhã nós tivemos da Polícia Federal. Eu sou João Santos Braga Neto, diretor-presidente do grupo e do Conselho Administrativo e do Conselho de Família do Grupo Braga. Aqui ao meu lado esquerdo está o João Santos Braga, que tem o mesmo nome meu, que é hoje diretor executivo do Grupo Braga, que congrega todas as empresas nossas operacionais. E do meu lado direito está o doutor Sérgio Vieira, que faz parte do nosso grupo de parceiros, advogados, da Nelson Williams, na qual eu quero agradecer muito a presença do doutor Sérgio. E vou passar a palavra a ele. Depois nós vamos abrir para perguntas e respostas para vocês, tá? Para nós podermos esclarecer. Eu fiz um preâmbulozinho para quem, por acaso, parece que tem alguém que chegou depois, se quiser depois, e quem quiser filmar a sala lá do Conselho de Família, pode, do Family Office, pode filmar, tá? Sem problema nenhum, nós estamos à disposição. Doutor Sérgio, com a palavra. Boa tarde, senhores. Obrigado por aceitarem nosso convite. Meu nome é Sérgio Vieira, somos advogados do Grupo Braga. O Grupo Braga é um grupo de empresas compostas por 12 CNPJs, uma empresa com 66 anos de credibilidade e confiança na capital amazonense. E amanhecemos o dia com a Operação Francamente, que é a operação que busca investigar supostas irregularidades em relação à venda de veículos incentivados, veículos utilitários, especificamente S10, estariam circulando fora da Zona Franca de Manaus, sem o recolhimento dos impostos e aparentemente com a baixa das restrições na documentação. Esse endereço onde nós estamos aqui agora é o endereço da administração do grupo, que é composto por 12 CNPJs, e a operação se refere a um único CNPJ. E hoje, ao recebermos a visita aí da Polícia Federal e da Receita Federal, foi-se levantado diversos documentos, diversas informações, numerários, valores em espécie e joias, que foram algumas imagens que circularam aí no decorrer do dia de hoje, que é um dos motivos que a gente chamou vocês aqui para explicar do que se trata. Porque da forma como foi vinculado pode gerar dúvidas ou uma interpretação equivocada. Então, os endereços aqui, apesar de ser um prédio único, há um endereço, há um escritório específico individualizado, que é onde fica a administração da holding familiar, dos 4 sócios do grupo. É um endereço próprio, com acesso próprio, apesar de ser no mesmo prédio, e lá estão bens dos sócios, bens esses devidamente declarados no imposto de renda. Deste lado do prédio onde estamos, de novo, é onde está a administração dos 12 CNPJs, não apenas do CNPJ da Braga Veículos, que foi objeto de uma busca e apreensão de documentos. Todos os documentos foram fornecidos, os backups dos computadores, as senhas de acesso. Desde o segundo semestre de 2020, a Braga Veículos tem colaborado com o Detran do Amazonas em todas as informações que foram pedidas, foram fornecidas voluntariamente. Este assunto é um assunto que iniciou em junho do ano passado com uma operação no Mato Grosso, em relação a uma cegonha, um transporte de veículos, no qual estavam 3 veículos utilitários, sendo 2 S10 e uma Hilux. 2 S10 foram vendidas pelo Grupo Braga, pela Braga Veículos, a 2 pessoas físicas de Manaus, um faturamento correto, legal, devidamente como deve ser, e aparentemente estas pessoas, nos desdobramentos de vendas, teoricamente, podem ter feito alguma coisa indevida. Então, todo o faturamento da Braga Veículos, ele é feito de acordo com a legislação fiscal e tributária pertinente. Então, a gente teve acesso aos autos, à decisão, o inquérito apura revenda
por pessoas físicas e jurídicas destes veículos para outros estados. Então, a Braga, que é o foco do nosso bate-papo hoje, vendeu localmente na Zona Franca de Manaus, e estes revendedores, pessoas físicas e jurídicas, no negócio que fizeram, aparentemente não cumpriram com a legislação. Então, a operação busca entender a cadeia toda, então, desde o fabricante até o consumidor final. Não apenas a Braga Veículos foi visitada hoje, foram expedidos 25 mandados de busca e apreensão, dentre eles aqui conosco hoje, e tudo que foi pedido foi solicitado. Então, a ideia é esclarecer que o grupo é formado por 12 CNPJs, um deles faz parte da investigação, os outros 11 não. Todos os CNPJs, a administração fica neste endereço, e a imagem que foi veiculada, enquanto a operação estava em curso, nós acompanhamos, as imagens do que estava acontecendo aqui já estava sendo vinculada na mídia, e não foi por nós que essas imagens chegaram até vocês. Não tem problema nenhum. A operação está sob segredo de justiça por ordem do juiz. Mas, se eventualmente as imagens circularam, nosso papel é explicar do que se trata. Se trata de bens e valores dos sócios, devidamente declarado no imposto de renda. Isso vai ser disponibilizado ao juízo e para a Polícia Federal e Receita Federal, assim que cabível. E nosso papel hoje, nosso interesse hoje é explicar para vocês, esclarecer as dúvidas que surgem, tudo que seja relacionado ao assunto das operações que ocorreram hoje. Por favor. Doutor, Thiago, para dar uma crítica. Esse cliente que comprou as picapes, eles compraram aqui na Braga Veículos, levaram para o Mato Grosso e possivelmente revenderam. É essa a linha de defesa. Tiago, certo? Tiago, o início da operação, o início da investigação, se deu em razão de 3 veículos que estavam numa cegonha, que foi apurado pela Polícia Rodoviária Federal em 8 de junho de 2020. Dos 3 veículos, 2 foram vendidos pela Braga Veículos para 2 pessoas físicas aqui de Manaus, uma venda em 21 de maio de 2020 e a outra venda em 13 de maio de 2020. Boa tarde, Fábio, Portal do Generoso. Só queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona essa isenção. O empresário ele pode comprar este veículo e tem isenções de vários impostos federais. É isso no qual a empresa estava oferecendo? A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio com benefícios fiscais e tributários. Então, a grosso modo, alguns impostos não são recolhidos em operações da Zona Franca para a Zona Franca. Então, esses veículos utilitários ele têm um preço diferenciado por não recolher alguns impostos, desde que vendidos na Zona Franca e que esse veículo circule aqui por um determinado tempo. Isso quer dizer que, se comercializado para fora da Zona Franca, os impostos deveriam ser recolhidos ou o gravame da circulação ser mantido. Então, o que aparentemente aconteceu, o próprio diretor do DETRAN hoje reiterou, é que funcionários ou ex-funcionários do DETRAN davam baixa nesses gravames na documentação e os impostos não eram recolhidos. Então, esses veículos que aqui deveriam estar, por ter uma tributação menor, logo um preço diferenciado, eram comprados aqui por pessoas físicas e jurídicas da Braga e de outras concessionárias que também foram visitadas hoje, e esses terceiros que compravam de nós e das outras concessionárias revendiam sem recolher os impostos e utilizando de pessoas de má fé dentro do DETRAN. Carlos Eduardo Imediato, gostaria de saber do senhor, o senhor citou aí no início da investigação, esses 3 veículos, né, que foram aí, nós tivemos essa abordagem aí da Receita Federal. Eu gostaria de saber aqui do grupo, apenas esses 3 veículos aí acabaram nos autos aí dessa investigação. Queria que o senhor falasse para a gente se existem também outros veículos que foram levados aqui de Manaus, lá para o estado do
A investigação, no que consta nos autos, e a gente teve acesso apenas hoje, fala-se num total de 996 veículos S10 comercializados de janeiro de 16 a outubro de 2020 pelas 3 concessionárias Chevrolet do Amazonas, sendo que a Braga é uma delas. Deixa eu encontrar o número de cada uma delas aqui, que a gente tem isso aqui. Dos 996, 445 e 303 foram das outras 2 concessionárias e, segundo o texto da decisão, 247 da Braga Veículos. Veículos S10 comercializados pela Braga Veículos na Zona Franca de Manaus, para a Zona Franca de Manaus, de 2016 a outubro de 2020. E, supostamente, aparentemente, esses veículos adquiridos aqui foram revendidos e levados para outros estados sem o recolhimento da tributação cabível e retirada os gravames de circulação da sua documentação. Então, a Braga fez um negócio como comprador na Zona Franca de Manaus, dessa totalidade de veículos, e seria o responsável, então, por repassar os veículos, seria um comprador, então. Exatamente, são 26 CNPJs, deixa eu te dar o número exato. Desculpa a demora, é porque nós tivemos acesso a isso agora às 4 horas da tarde, tá? Então, nós estávamos lendo ainda para ver a essência realmente do que tinha acontecido. Foram alvos de busca e apreensão 25 CNPJs e CPFs. Cerca de 19 aqui na Zona Franca, em Manaus, e os outros em outras cidades, em outros estados. CNPJs concessionárias de veículos Chevrolet, revendedores de veículos novos e seminovos e pessoas físicas que aparentemente compravam e vendiam veículos. Então, o alvo aqui, a nosso entender, era verificar a eventual vinculação da Braga Veículos com essas pessoas que ganhavam dinheiro vendendo para fora e não recolhendo os impostos, e junto a funcionários ou ex-funcionários do Detran, dando baixa desses gravames de forma indevida. Então, estamos muito tranquilos quanto a isso, porque a gente não tem vinculação nenhuma em relação a essas revendas. Então, a documentação pertinente está toda disponível, como sempre esteve. Desde o segundo semestre de 2020, a gente prestou todas as informações ao Detran. Então, esse assunto iniciou lá em junho de 2020. As informações aqui, diversas demissões aconteceram. A gente entende que averiguar não tem problema nenhum, mas poderiam ter pedido as informações que seriam dadas da mesma forma, como sempre foram. E o que chamou a atenção foi, sabedores que existem 12 CNPJs aqui, e um escritório familiar devidamente individualizado, eles não consideraram isso, colocaram tudo no mesmo cesto. E a gente vai explicar o que é de cada CNPJ e de cada CPF, e individualizar que os faturamentos havidos foram todos corretos da Zona Franca, da concessionária, para o cliente na Zona Franca. Esses carros foram vendidos e entregues aqui em Manaus. Não sei se vocês têm esse comprovativo. Quantos agentes participaram da busca e apreensão? Iniciou amanhã em cerca de 10 pessoas, no decorrer do dia passaram de 20, entre agentes e delegados e Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal.
Ministério Público Federal. O CNPJ ali da outra sala, é outro CNPJ. São 12 CNPJs que compõem este endereço, e daqui deste endereço se administra todas as empresas do grupo. Aquela sala em específico, lá é um escritório da holding familiar que cuida dos 4 sócios e da família. Tem nada a ver com o CNPJ que estava em curso. Não. Nesse caso, foi apreendido joias como Exatamente. o João falou. O que a defesa, vocês da defesa irão fazer em relação a isso? Já que houve uma arbitrariedade, né? Já da a interpretação a gente deixa em aberto. sim. Nosso papel é explicar que são 12 CNPJs, o endereço físico é um só que administra todos os negócios, há um escritório da família, a operação era específica com base na decisão ao CNPJ da Braga Veículos e estava autorizado a levar tudo que fosse relacionado diretamente às operações de venda de veículos. Da Braga Veículos. A nosso entender, com base na individualização e em todos os documentos que foram apresentados, inclusive as declarações de imposto de renda dos sócios e das empresas, que demonstram dinheiro em caixa e joias e bens de família, seria e é de fácil constatação individualizar que aquilo não tem nada a ver com este assunto. Mas, ainda assim, houve uma apreensão, esses itens foram levados, nosso papel agora é explicar do que se trata, então foram levados joias e valores em espécie. Como a gente tem o auto de apreensão, aqui eu posso compartilhar com vocês. Foi apreendido no escritório da família diversas joias, $737, 16.135 euros. Dinheiro espécie de uso dos familiares e sócios em viagens que estavam no cofre da família, além de, em real, R$ 77.939. Então, de novo, escritório da família, R$ 77.939, 16.000 euros, 135, $737 e um número considerável de joias. No cofre das empresas, tem um cofre com a contabilidade individualizada, tudo isso devidamente registrado. No cofre das empresas, R$ 472 mil. E esse valor de R$ 472 mil, ele é composto por caixa de 12 CNPJs, a gente tem tudo isso individualizado, isso também foi apresentado. Então, poderiam eventualmente ter levado só o caixa, caso entendesse, do CNPJ da Braga Veículos. Mas, enfim, levaram boa parte desse numerário no auto de infração 472 mil. Que no nosso entendimento, o caixa da Braga Veículos hoje, desse valor de 470 e poucos mil reais, somente 231 mil reais era proveniente da Braga Veículos. O resto tudo era proveniente das outras empresas. A nossa gerente financeira mostrou todos os caixas, está tudo documentado, tá? Que aquele dinheiro não era da Braga Veículos, mesmo assim nada disso foi levado em consideração. Entendeu? Então, esse esclarecimento que eu acho que é importante todos saberem. Que fatalmente nós vamos discutir isso nos autos. Mas dinheiro realmente da Braga Veículos era 231 mil reais. Estou falando de valores redondos, tá? Tem frações aí. Fora a questão da família, que isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu sou honesto para vocês. O principal motivo até de nós estarmos aqui é porque realmente me doeu muito a mim e a minha família, meus irmãos, sócios, que não estão nenhum dos três aqui em Manaus. Meu irmão sofreu uma cirurgia faz uma semana atrás da coluna em São Paulo. E as minhas duas outras irmãs, uma mora em São Paulo e outra lá em São Paulo. Isso realmente foi uma coisa muito dolorosa para nós. Por quê? Porque simplesmente eles pegaram essas joias, que tem joias lá que são da minha avó, joias que vieram de gerações anteriores,
Tudo isso devidamente documentado através de declaração de imposto de renda, que estão aqui as declarações de imposto de renda. Foi mostrado para os delegados a declaração do imposto de renda. Foi mostrado que aquele caixa era um caixa totalmente independente da família, não tinha nada a ver. Foi mostrado que as nossas declarações de imposto de renda suportam o dinheiro que estava lá, ou seja, não tem dinheiro sem origem nenhuma, e nada disso foi levado em consideração. E que, no nosso entendimento, pior ainda, é a divulgação das imagens, e aí eu não quero culpar vocês da imprensa, mas aí vem aquela velha especulação, como eu ouvi hoje, infelizmente, poxa, uma loja de carro vende joia? Por quê? Porque está aparecendo lá uma mesa cheia de joia. Então, isso é a tal história. Tem uma história por trás, tem uma família por trás. Então, acho que tem que ter um pouquinho de consideração e um pouquinho, pelo menos, de discernimento para poder fazer uma certa acusação. Então, o motivo de nós estarmos aqui, com certeza o doutor Sérgio Nelson Willer vai nos defender nos autos, nós vamos recuperar, se Deus quiser, todas essas joias, todo esse dinheiro, mas o que mais está nos causando incômodo, a palavra certa é essa divulgação das imagens e vincular isso a um suposto irregularidade pela Braga Veículos. Ou seja, dito, essas joias poderiam ter sido compradas do dinheiro que foi sonegado na operação pela Braga Veículos. Meu Deus do céu, isso não tem a mínima... Possa haver algum tipo de retaliação, algum tipo de perseguição, entender de vocês, política aí, vou pedir com essa novamente, operação? tá? Antes de você falar, fala o meio e o seu nome, por favor. É o que eu falei já. Já falou. De novo. Okay. Olha, eu não acredito, tá? Até porque eu acho que isso é uma bandeira nossa, dos concessionários de Manaus, que essas ações fossem tomadas, porque esses mal revendedores depõem contra a Zona Franca de Manaus. E nós, concessionários, sempre brigamos para que essas pessoas fossem banidas realmente pela Receita Federal, fossem presos pela Polícia Federal, porque isso, para nós, é muito ruim. Até para a imagem da própria Zona Franca de Manaus lá fora. Então, não só como empresa, mas como instituição, aqui, eu vou deixar claro para vocês, eu estou aqui como diretor-presidente do Grupo Braga, mas eu também sou presidente do Sindicato de Veículos Automotores do Estado do Amazonas. E pelo sindicato, eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Tem total apoio a essas entidades, para que realmente combata esses mal contribuintes e que eles paguem pelaquilo que eles estão fazendo de errado. Porque para nós isso é muito bom, porque com certeza nós trabalhamos direito. O direito da Receita, da Polícia, do Ministério Público investigar, não há problema nenhum. Existem várias formas, eles optaram hoje pela busca e apreensão, e ok, sem problema nenhum, as portas estão abertas como sempre estiveram. O que nos causou surpresa foi, por exemplo, enquanto a operação estava em curso, as imagens do que estavam aqui dentro acontecendo já está com a imprensa. E vocês estão fazendo o papel de vocês corretamente, de divulgar aquilo que vocês recebem. Então, o nosso papel também é de explicar o que eventualmente está sendo vinculado ao Grupo Braga. Algumas notícias falaram sobre apreensão de valores, joias e arma. Então, que fiquem certo que não houve nenhuma operação de arma aqui no grupo. A gente desconhece onde foi, mas aqui não foi. Mas no título da matéria dizia que havia apreensão de arma e as fotos vinculavam ao interior aqui das dependências. Então, aqui houve apreensão de documentos, foi feito backup dos computadores, as senhas foram disponibilizadas de imediato,
foi feita a apreensão de valores em espécie das empresas do grupo e dos sócios, no outro endereço, e foi feita a apreensão de joias de sócios do grupo, também em outro endereço. Diretor presidente, Luiz Rodrigues da TV A Crítica, como o senhor falou com então presidente do sindicato, seria necessário que realmente uma operação mais fosse realizada para retirar quem não trabalha direito, como o senhor bem disse. Em algum momento, pela grande quantidade de saída de carros que vocês comercializaram, como um grupo, que chegou a 996 veículos, vocês disseram que já sabiam da operação que já estava em curso desde o ano passado. Em algum momento vocês temiam que houvesse essa exposição, como aconteceu no dia de hoje, e daqui para frente, o que vocês pretendem fazer, quanto empresa, quanto grupo, para que em situações como essa, novamente vocês não sejam expostos como no dia de hoje? Primeiro tem que ficar claro o seguinte, tá? Toda a nossa operação, não só da Braga, como de toda a concessionária, ela é legal, porque você vem aqui, me compra, aqui está a nossa operadora presente, você chega aqui e diz assim, quanto é que é uma picape? 200 mil reais. Nós só recebemos dinheiro de você se você fizer a transferência no seu CNPJ. Eu faturo o carro no seu nome, te entrego o carro emplacado, então é uma operação totalmente lícita. O que você vai fazer com esse carro depois que você passa daquela porta para frente é responsabilidade sua. Então, quando eu falo que não é que nós sabíamos, nós sempre, isso é público notório, que sempre apareceu carros lá embaixo, um dos da Zona Franca de Manaus. Mas quem fez o ato ilícito foram as concessionárias? Não. Foi quem comprou esses veículos, que de repente, eu não posso fazer esse tipo de afirmação, mas o Detran, tanto é que hoje foi dada uma declaração pelo presidente do Detran, junto com o governador do estado, no qual foi feita uma operação ano passado, que vários funcionários do Detran foram até presos, porque eles estavam tirando o gravame. Que esse gravame não somos nós que colocamos. Nós faturamos o carro no seu nome, você me paga e leva o veículo. Quem coloca esse gravame é a Cefaz e o Detran. Então, se há alguma irregularidade, não é feita pelos revendedores autorizados. Então, nós vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos, ou seja, vender. Agora, eu não tenho como, não está escrito na tua testa, que você vai pegar aquele carro que você está comprando aqui comigo e vai, no dia seguinte, colocar numa balsa e levar para o Rio Grande do Sul, ou para o Mato Grosso do Sul. E aí eu faço um apelo aqui aos órgãos competentes, à própria Receita Federal, que fiscalize isso sim, porque para nós é muito importante ter essa fiscalização. Porque para nós isso é ruim. Não é bom, eu não quero, com certeza, nenhuma revenda aqui em Manaus quer ficar vendendo carro para sair de Manaus, quer vender carro para ficar aqui em Manaus. Até porque eu penso, quando eu vendo um carro, eu penso num ciclo. Então, qual é o ciclo? É o ciclo de oficina, de garantia. Eu quero que você volte, troque o carro comigo, me dê esse carro como usado daqui a 2 anos. Eu revendo esse carro, ou seja, é um ciclo de negócio. Esse tipo de negócio, para nós, é o pior possível, porque esse carro vai embora. Então, isso é muito claro, tá? Para todos nós. Aí eu estou falando não só em meu nome, em nome do Grupo Braga. Com certeza, eu estou falando aqui por todos os revendedores autorizados de veículos que vendem carros utilitários. Na emissão diária da Amazonas, na verdade, eu queria só tirar uma dúvida. Os documentos apreensivos, todos eles foram da Braga ou também do CNPJ? Os documentos que foram levados? Foi feito um backup dos computadores. Então, a gente lá tem informações pessoais de todas as empresas do grupo. Fora o backup das máquinas, os numerários, os valores em espécie, dos 12 CNPJs e dos sócios do grupo. Doutor Fábio, do Portal dos Vendedores, se o senhor pudesse explicar aqui para a gente, né, essa operação que aconteceu aí na Polícia Federal, depois desses esclarecimentos que vocês puderam passar aqui com a imprensa, foi uma operação assim, precipitada da Polícia Federal, junto com a
vocês acabaram esclarecendo, né, o que realmente estaria acontecendo e que esses carros foram passados aí para terceiros, né, foram comprados e as pessoas que fizeram essas negociações. Fábio, a gente respeita. A busca e apreensão por si só não houve problema nenhum. Então, na dúvida, se investiga, se colhe as informações, se colhe os documentos. Existem diversas formas. A gente podia ter sido intimado a prestar os documentos. Quando o Detran nos pediu, no ano passado, independentemente de intimação, não foi um pedido que foi acatado. Então, a Receita, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça poderia ter acesso a esses documentos de igual forma. Optaram pela busca e apreensão. Ok, zero problema. O papel do contribuinte, do empresário, é fornecer de acordo com o meio que foi solicitado. Então, o processo corre em segredo de justiça, só tivemos acesso hoje. Prestamos todas as informações, demos acesso amplo e restrito durante o tempo que estiveram aqui. Chegaram cedo e saíram agora no meio da tarde. Mas a ideia hoje é esclarecer que todos os fatos e as imagens vinculadas nada se relacionam com operações irregulares, teoricamente oriundas da Braga Veículos. Então, as vendas que houveram, elas foram apuradas, foram todas regulares, efetivamente dentro com o regramento fiscal e tributário, e se eventualmente irregularidades aconteceram, não foram oriundas dessas vendas do grupo. Se aconteceram, foram por revendedores e terceiros. Doutor, boa tarde. Amanda Bucão, Rede Amazônica. Foi falado que foram levados vários itens, bens pessoais da família. O que vai ser feito se vocês não tomar como medida para recuperar esses bens? Vai ter algum tipo, vocês vão pedir algum tipo de retratação referente a essas imagens, também que foram vinculadas? O primeiro objetivo é esclarecer que não são bens do CNPJ da Braga Veículos. São bens dos sócios. Esses bens estão declarados no imposto de renda. Está aqui as declarações de imposto de renda. Nós mostramos a declaração de imposto de renda para eles. Então, a ação imediata é prestar as informações para a autoridade competente, demonstrando que aqueles itens em nada se vinculam com o objeto da operação e pedir a devolução disso. Então, no documento que autorizou a busca e apreensão, foi claro em autorizar a busca e apreensão de bens e itens que tivessem vinculação aparente ou direta com o desdobramento dessas vendas teoricamente indevidas. Joias pessoais num endereço específico, individualizado, devidamente declarados no imposto de renda, poderiam ser o suficientes para essa apreensão não ter acontecido. Como já aconteceu, a gente vai apresentar a documentação e a gente espera reaver isso o quanto antes. Mais alguém? Só um dado aí para vocês verem, desses 400 e poucos mil reais que foram levados das operacionais, somente, como eu já falei, 231 era proveniente da Braga Veículos. Empresas que não têm nada a ver com a operação, são outros CNPJs, como, por exemplo, nosso segmento de motocicleta Yamaha foi levado 128 mil. Acessórios, até a nossa loja de acessórios, que o caixa é único, também foi levado 14 mil. Da loja da BMW, que fica lá na Djalma Batista, mas a nossa tesouraria aqui, foi levado 93 mil. Então, para vocês verem que tudo isso, aqui está a nossa gerente financeira, ela chegou e mostrou, está aqui o caixa. Está aqui toda a documentação. Não quero ver nada disso. Quero o seguinte, está o dinheiro aí, esse dinheiro vai ser levado. Então, são essas coisas, sabe, gente, que eu acho que a gente está precisando mudar. Está precisando que realmente tenha, como o doutor Sérgio falou, ninguém está se negando a nada. O que foi, tanto é que o que está dito na solicitação do juízo, nós não temos objeção nenhuma. Agora, fora o que está lá, realmente a gente vai, como você perguntou, nós vamos tomar as devidas providências, mas só para finalizar, é muito importante que fique claro que aquelas imagens que foram divulgadas não tem nada a ver com a operação. Qual é o nome da operação? Francamente. Francamente. Nada, nada.
Aproveitando o ensejo, Braga, é importante registrar que os valores em espécie, todos eles estão devidamente lançados, contabilizados, registrados, são frutos de operações lícitas, corretas, de acordo com todas as regras. Algumas notícias aí fizeram algumas vinculações, é importante esclarecer que o Grupo Braga, o Grupo Empresarial, não tem nenhuma atuação política direta pelos seus sócios, é o grupo empresarial que atua em alguns ramos, automobilístico, imobiliário, no segmento empresarial do Estado do Amazonas há 66 anos. Então, toda e qualquer vinculação, elucubração, a gente esclarece por vontade própria que nenhum dos sócios tem nenhuma vinculação direta política em sua operação diária. A empresa hoje, o grupo, é formado por 4 holdings, que é a Kiko, que é do meu irmão, que é a pessoa física do Ricardo Braga, a Pinheiro, que é da Sandra Rocha, a Kudaline, que é da Fátima Braga Romã, e a JBN, que é a minha, que meu sócio está aqui do meu lado. Então, são essas empresas que são sócios de todo esse conglomerado operacional, representado pelas pessoas físicas de 4 irmãos. Então, isso é que tem que ficar claro, tá, gente? Bem, se ninguém mais tem pergunta a fazer, eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos totalmente abertos a qualquer questionamento que, porventura, tenha ficado alguma dúvida. Ok? Muito obrigado. E quem quiser filmar lá na saída a nossa sala familiar, que no jargão aí do mercado é chamado Family Office, né? Mas é uma linguagem inglesa, escritório de família, que lá funciona toda a nossa operação familiar. E, infelizmente, hoje não foi levado em consideração. Tá bom? Obrigado, hein, gente? Obrigado. Boa tarde a todos. Pessoal, boa tarde.